Amados irmãos, a graça e a paz. Convido todos que abram suas Bíblias, mais uma vez, agora no texto de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. A partir do verso de número 14 até o verso de número 22. Hoje finalizamos a sequência que nós até então vimos estudando sobre as 7 igrejas, as 7 cartas dirigidas às 7 igrejas ali naquela época, as quais João então é incumbido de enviar. Eram igrejas reais, as quais o Senhor, que conhece a sua igreja, ele fala às suas igrejas e demonstra que ele, as conhecendo, que o Deus vivo pastoreia ainda hoje a sua amada igreja. Palavra do Senhor, Apocalipse 3, versículo 14 a 22. Os irmãos acompanhem a leitura. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai amado, mais uma vez nós rogamos a direção do Teu Santo Espírito. Ilumina as nossas mentes e quebranta os nossos corações. Fortalece-nos, sonda-nos. Vê se há em nós algum caminho mau. E através da Tua santa e poderosa e viva palavra, corrige-nos. Pois certamente o Senhor nos ama. E o Senhor corrige e ensina o caminho que devemos andar. Por conta deste amor. Bendito seja o Senhor. Quebranta-nos, que nós estejamos atentos à Tua palavra, que estejamos prontos a obedecê-la. Assim nós o pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sabe, as aparências enganam. E a gente que não é muito treinado, talvez você não conheça a questão de diamante. Eu conheço um pouquinho, porque meu pai, por vezes, ele gostava de ir ficar um tempo em garimpos. Ele ficava ali garimpando, tentando realmente a sorte ali, né, como alguns dizem. E certa vez ele até me mostrou, ele pegou um bocadinho, não um diamante, eram uns, eles chamavam de chibilzinho, é um chibil. O chibil é um brilhantezinho, um cristalzinho, assim, valia pouca coisa. Mas ele me mostrava aquilo, falou assim, isso aqui é diamante. Eu olhava aquilo e pensava assim, gente, isso aqui para mim cascalho é a mesma coisa. Para quem não conhece, era a mesma coisa. Mas interessante, foi certa vez que meu pai achou uma pedra. E era uma pedra grande. Era uma pedra do tamanho de um ovo. Aquilo assim, pensou-se, seriam vários milhões de reais aquela pedra. E foi avaliar aquela pedra. As pedras, quando pega-se um diamante, eles jogam no ácido, porque o ácido ali, ele limpa a pedra. E quando não é uma pedra mesmo, não é o diamante, ela quebra. Jogou no ácido, limpou, não aconteceu nada com a pedra.
Ele pegou e mostrou para garimpeiros experientes, os garimpeiros diamante. Mostrou para um tio meu que era geólogo. Não estava em exercício não, mas era geólogo. Olhou, é diamante. Pegou, fez o teste, eles pegam um ponteiro e dão uma batida na pedra, porque se for uma pedra comum, ela vai lascar. Deu uma batidinha, não lascou, é diamante. E assim, já chegou em casa, e ele, todos nós, né, a família, sonhando já, né? E diga-se, outro momento eu vou contar o que passava no meu coração, né? A gente já fica sonhando mesmo com muitas coisas. Mas o interessante é que no dia seguinte, meu pai ia levar essa pedra num conhecido para guardar no cofre. Era uma pessoa que comercializava diamantes. Ele tinha todas as seguranças, tinha o cofre ali para guardar aquelas pedras. Então ele falou, conversou, no outro dia ele pegou e foi. No outro dia, chegando lá, a pessoa pegou, olhou e falou, isso não é diamante. Pegou a pedra, pegou um ponteiro, bateu e ela lascou. As aparências enganam. As aparências enganam. E às vezes enganam até pessoas que se acham experientes, pessoas que imaginam que conhecem muita coisa. Aquela igreja, a igreja de Laodiceia, a qual nós lemos aqui, ela tinha uma imagem de si, e até muitos olhavam para ela e achavam essa igreja muito bonita, muito rica, próspera. Que igreja bela! Mas a avaliação do nosso Senhor era diferente. A cidade de Laodiceia, onde ficava essa igreja, ela havia sido fundada por volta de 250 a.C. E ela tinha algumas características interessantes. A cidade, ela ficava no centro ali das águas térmicas. Então tinha Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Colossos tinha fontes de águas frias. Então ali era para aqueles que estavam viajando, para pessoas ali com aquele calor todo do deserto, né? Tinha as águas ali para refrigério. Tinha Hierápolis, que eram águas igual de Caldas Novas, quentinhas, né? Para revigorar ali, para dar aquele vigor novamente, né? Aos corpos, tratar ali os corpos, né? Mas Laodiceia, a água não era nem fresca, nem quente. Era uma água sonsa, intragável. Isso é uma característica que é importante. Então, também era um centro bancário. Aí é interessante, era riquíssimo. Era a cidade dos milionários da época. É tanto que era uma cidade dos milionários, que teve um terremoto na época, que devastou, acabou com a cidade, esse terremoto. E o Império Romano chegou para eles, olha, vamos te ajudar a reconstruir a cidade. E eles pegaram, viraram para eles e falaram, nós não precisamos da ajuda de vocês. Nós temos recursos e nós mesmos vamos bancar a reconstrução da cidade. E assim o fizeram. Eles tinham realmente ali cacife, né? Eram muito ricos, aquelas pessoas que moravam naquela cidade. Eles tinham uma indústria ali de uma lã de ovelhas negras. Então era uma lã de um tecido aveludado, cor de violeta, escuro, que era o orgulho daquela cidade. Aquela cidade também a posição ali, a localização dela era favorável. Então passava muitas pessoas, era um entroncamento. A cidade era ali onde passava várias estradas, passava por aquela cidade. Então o comércio era favorável. Tinha a questão do centro médico lá, era muito importante. Lá se fazia uma pomada para tratar ali os ouvidos, e também o chamado pó frígio. O pó frígio era utilizado na fabricação de colírios, e era famosíssimo esse pó frígio, para ali então fazerem os seus colírios. Laodiceia era muito parecida com a igreja de Sardes. Então a igreja de Laodiceia era parecida com a igreja de Sardes. Ela tinha a aparência de uma igreja viva, mas era apenas
um cristianismo nominal, vários ali tinham um cristianismo nominal. No entanto, Sardes, ainda a igreja de Sardes, tinha algumas pessoas ainda que permaneciam firmes, verdadeiras na presença de Deus. No entanto, Laodiceia só tinha aparência. A igreja toda tinha só aparência de estar viva, de ter vida com Deus. Ela ostentava uma riqueza espiritual, na qual era falsa. Ela achava ser rica, mas era puro engano. Puro engano. Laodiceia era a cidade, então, da tolerância. E a igreja tornou-se também tolerante. Em vez de transformar a cidade, a igreja se amoldou à cidade, aos pensamentos, às ideologias, ela se conformou. A cidade tinha a cara, a igreja tinha a cara da cidade. Os crentes eram fracos, sem entusiasmo, débeis de caráter, sempre prontos a se comprometer com o mundo. Descuidados, pessoas que não estavam prontas ali para a vinda do Senhor Jesus. Eles pensavam que eram boas pessoas. Eles estavam satisfeitos com sua vida espiritual. Mas o nosso Senhor, então, vem fazer uma análise correta daquela igreja. Vem avaliar realmente a realidade daquela igreja. Alguém que conhece o verdadeiro valor do que tem nas suas mãos. E o Senhor que tem em suas mãos a sua igreja, Ele é que tem o critério, Ele é quem realmente avalia se é verdadeiro, genuíno aquilo que tem em suas mãos ou não. Mas como recuperarmos o zelo? Como nós podemos recuperar o zelo cristão se acaso estamos numa condição como aquela igreja de Laodiceia? Aquele que é o verdadeiro, aquele que é o amém, aquele que é o princípio, é aquele que faz nos sonda. O amém aqui se refere ao Deus da verdade. O Deus da verdade aponta para Cristo, nosso Senhor, onde todas as promessas se cumprem. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele realmente expressa exatamente tudo que Deus é e significa. Ele é o princípio, Ele é o começo de todas as coisas. Por meio dele todas as coisas foram criadas, por meio dele tudo se fez. É esse que é o autor que criou todas as coisas, que nos fez. É aquele que nos avalia. Esse que nos deu vida, que nos fez, é quem nos avalia. E qual era a falha da igreja, as quais Cristo encontra? A igreja tinha perdido seu vigor, nós vemos no versículo 16 e 17. Tinha a questão dos seus valores deturpados, 17 a 18. Sua visão estava afetada, corrompida. Suas vestimentas, e as vestimentas aqui vamos tratar, é o seu caráter, a sua vida santa, não estava adequada aos olhos de Cristo. A vida espiritual da igreja era morna, indefinível, apática, indiferente, nauseante. Você já pegou e ficou bebendo água morna? Teve que pegar? Às vezes você esqueceu uma garrafinha dentro do carro o dia inteiro. E aí você chega e fala assim, nossa, que sede. Pega aquela garrafinha, abre. Quando vai beber a água, está aquela água morna. Fala assim, nossa, prefiro ficar com sede. Deixa essa água para lá. Aquilo é intragável. E o Senhor coloca essa figura daquela cidade, a qual tinha aquelas águas mornas também, e ele faz um paralelo e fala, é intragável, eu não aguento, estou a ponto de vomitar, por ver a condição. Era melhor que fosse frio ou quente, agora morno não. Decide. Quem é esse crente morno? As Escrituras nos falam sobre essa questão da mornidão. É aquele que acha ter alcançado um nível de espiritualidade, mas que ainda não alcançou. É uma pessoa que acha que é muito santo, muito espiritual, soltando faísca, né? Alguns. Nossa, eu sou muito espiritual, eu sou uma pessoa muito crente, eu sou uma pessoa isso, aquilo, outro. Ah, é? A avaliação não é você que faz.
Avaliação: quem sonda mentes e corações é o nosso Senhor Deus. Uma pessoa orgulhosa, autossuficiente, acha que é mais crente que Jesus Cristo. Esse tipo de pessoa é aquela que está satisfeito com o que já alcançou. Não preciso de nada nem de ninguém. Estou rico, olha só o tanto que eu sou bem-aventurado, olha só, eu tenho isso, tenho aquilo outro, tenho aquilo outro. Ter. Jesus não fala que é rico quem tem, mas quem é. Não é ter coisas, mas ser verdadeiro filho de Deus. Isso é valioso. E aquela que é a pessoa que esconde a realidade do seu coração, vive na falsidade, na hipocrisia, uma vida de aparência. E o Senhor fala: nem sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Uma pessoa miserável. Uma pessoa morna é aquela que há um contraste entre o que diz e o que acha ser com o que é de fato. Tem uma coisa totalmente contrário, diferente. Laodiceia estava cega para a sua realidade, para a sua verdadeira condição. Laodiceia não estava oferecendo nem refrigério espiritual para os cansados, nem cura para os doentes. Era totalmente ineficaz e assim desagradava ao Senhor. Era uma igreja morta. Os membros daquela igreja eram ricos como cidadãos da cidade, mas não tinham nada para apresentar a Deus, a não ser a sua mornidão espiritual. Era uma igreja que não estava sendo perseguida, mesmo havendo mais de 7.500 judeus adultos naquela cidade. A igreja não estava sendo perseguida pelos judeus, como nas outras cidades, como nas outras igrejas. Não estavam sendo perseguidas. Não se fala de falsos profetas, não se fala de falsos ensinos na igreja. O problema era a frieza espiritual, a indiferença espiritual. Produziam colírios, colírios, eram famosos aquela cidade por produzir colírios, mas a igreja estava cega, não enxergava um palmo na frente do nariz, estavam cegos para a sua triste condição espiritual. Vendiam roupas chiques, se orgulhavam de vender essas roupas tão chiques, mas aos olhos de Cristo estavam nus. Não havia ali nelas vestes santas, um caráter santo que só o Senhor pode conceder. Existem muitas igrejas, ainda hoje, que pregam riqueza como sinal de bênção. Induzem muitos cristãos a imaginarem que a prosperidade é o alvo da vida cristã, e não Cristo. O alvo das nossas vidas é Cristo, e não coisas. A própria palavra de Deus nos adverte quanto à riqueza, que é muito difícil lidar com as riquezas, que na verdade podem até afastar, distrair vários cristãos ali da firmeza com o Senhor, dos propósitos divinos. A igreja da Laodiceia, que se considerava tão rica, bem-sucedida, porém aos olhos de Cristo era miserável. Muitas igrejas hoje podem ter seus templos suntuosos, podem ter ali seus membros bem trajados, tão bem bonitos, ali com roupas de grife, mas aos olhos de Cristo não serem nada. O que fazer? O que fazer diante de uma situação dessa? Em segundo lugar, devemos aceitar o tratamento. O Cristo que está no meio dos candeeiros, aquele que conhece a sua igreja, aquele que está a passear em nosso meio, a andar entre nós, é aquele que nos trata
com aquilo que é devido. Ele nos fala para escutar o seu conselho. Ouvir o conselho de Cristo é necessário. Aquela cidade que se achava muito rica, também a igreja se achava muito rica espiritualmente, mas havia algo que aquela igreja não podia comprar, que era a graça de Cristo. A graça de Cristo não pode ser comercializada. A graça de Cristo Ele dá gratuitamente a quem o quer. E eles deveriam se submeter e rogar: Senhor, seja gracioso para conosco, seja favorável para conosco. Mas aquelas pessoas estavam com seus corações tão orgulhosos, mas o Senhor chama eles à humildade. A maravilhosa notícia, tanto para aquela igreja tinha uma notícia boa, quanto tem para nós ainda hoje. Para nós que estamos nesse engano, talvez, temos uma maravilhosa notícia para os mendigos, cegos e nus, para os pobres. O Senhor fala de um ouro refinado, apurado pelo fogo, algo que não tenha escória, que não tenha sujeira, que não tenha as imperfeições. Ele oferece algo puro. Para aqueles que estão nus, e estão cegos, o Senhor oferece roupas santas, puras, santificados pelo nosso Senhor, que nos dá então entendimento. Ouro refinado, os tesouros da sabedoria do Senhor. Vestiduras brancas, a santidade. Para vestir a nudez, o Senhor concede vestes de santidade. Colírios para ungir os olhos, o Senhor nos concede clareza, entendimento para enxergar os nossos pecados e falar: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Como podemos adquirir essas coisas? Buscando a Deus em primeiro lugar, buscando ter uma intimidade com nosso Senhor por meio da sua palavra, deixando-nos encher pelo seu Santo Espírito. Nós devemos nos submeter a essa disciplina amorosa. Falar: Senhor, aquilo que deve ser mudado, aquilo que deve ser trabalhado na minha vida, tem misericórdia e faz, Senhor. Tem misericórdia. Disciplina, às vezes soa como alguma coisa agressiva, mas disciplina é demonstração de amor. O Senhor não disciplina aqueles que não são filhos, mas os seus filhos Ele disciplina. Hebreus 12, 5-6, Provérbios 3, 11 e 12, o Senhor disciplina quem ama. Como pais, nós disciplinamos aos nossos filhos porque os amamos, porque os queremos no caminho correto, porque queremos que eles cresçam em integridade de vida, de caráter. O objetivo de Deus com a disciplina é tornar-nos mais zelosos e frutíferos em sua obra. Nós, até quando temos uma árvore, nós vamos lá e podamos a árvore, para que ela dê mais frutos. Nós cortamos aquilo que está seco, que não está com vida, para que produza. Assim também o Senhor corta, tira fora aquilo que não está nos trazendo vida, que está sugando aquilo que deveríamos estar inteiramente focados na glória do nosso Senhor. Nós não podemos nos dividir. A pedra preciosa necessita de ser lapidada. A pedra preciosa, às vezes, precisa ser jogada no ácido. Não parece nada interessante, né, ser lançada ali, mas é para ser purificada, é para ser limpa de toda corrupção e imundícia. Somos limpos, não com ácido, somos limpos pelo sangue do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos recuperar o zelo. Ao recomendar-lhes o zelo, Cristo nos mostra que há esperança para o auto-engano. Se a igreja aceitar o tratamento, se realmente se submeter, se arrepender ali, então ela poderá ver claramente a sua situação, ter um genuíno arrependimento, como nos fala o versículo 19.
Arrependimento que não é só, eu cometi um erro, né? Tá bom. Não, tristeza profunda, vergonha do pecado, e clamar ao Senhor que nos fortaleça para firmar a decisão de mudar o caminho, de permanecermos em fidelidade. E assim, o Senhor nos fala de uma porta. Ele fala: eis que bato. Aqui não significa, deixa eu ver se eu vou deixar Jesus entrar na minha vida. Não. Se fosse deixado ao nosso critério, ninguém deixaria Jesus entrar na vida. Quando nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. O pecado nos afasta de Deus. É Deus quem nos traz a sua santa presença, que quebranta o nosso coração, que quando necessário muda o nosso coração de pedra por um coração de carne, nos dá vida. Aqui não é isso. Não é, deixa eu ver se eu vou escolher Jesus, se eu vou deixar Jesus entrar na minha vida. Ele é dono da nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo. Aqui, Ele nos exorta à vigilância. O Senhor voltará. A qualquer momento, o nosso Senhor voltará. E como Senhor, o dono da casa, dono de nossas vidas, nós devemos estar prontos para receber o nosso Senhor, quando Ele bater à porta, como servos do Senhor, como servos daquele que é o dono de tudo e de todos. Nós devemos então estar ali prontos a abrir a porta e receber com alegria ali aquele que veio nos buscar. O bom servo aguarda o retorno do seu Senhor a qualquer momento. Os que abrem a porta são aqueles que aguardam fielmente esse retorno. É claro que o Senhor, através de circunstâncias, nos chama a estarmos, nos mexe com as nossas vidas, para estarmos sempre prontos para esse momento. Concluindo, meus irmãos, não permitamos que o orgulho, que a autossuficiência nos domine a tal ponto de nos afastar de Cristo, pensando que não precisamos nem do Senhor Jesus. Não, eu dou conta disso, eu dou conta daquilo outro. Não, eu já estou muito espiritual. Não, eu sou uma pessoa singular, eu sou um crente diferenciado. Olha, eu sou muito espiritual, eu sou um patamar diferenciado. Longe de nós tal pensamento. Longe de nós. Nossas riquezas passageiras desse mundo não nos podem tirar o foco da riqueza eterna que nos aguarda no dia por vir. Jonathan Edwards disse que precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Roguemos ao Senhor, ilumina as nossas mentes, quebranta os nossos corações, Senhor. Quando Cristo entra em nossa casa, recebemos a riqueza do reino, recebemos vestes brancas de justiça, nossos olhos são abertos, temos a alegria da comunhão com o Filho de Deus, reinaremos com Ele, assentaremos em tronos com Ele, e esse trono aqui simboliza a conquista, a autoridade que nos será concedida em Cristo. Mas o que nós podemos aplicar para as nossas vidas? Estejamos sempre vigilantes. Estejamos sempre vigilantes na presença do Senhor, para não cairmos nesse estado de mornidão espiritual, de uma vida sonsa espiritualmente, nem lá nem cá. Mas se acaso caímos, roguemos ao Senhor que nos dê clareza na visão, que nos faça perceber e enxergar a nossa triste condição e nos dê um genuíno quebrantamento, um arrependimento verdadeiro, para que nós então sejamos transformados, para que os nossos caminhos, as nossas veredas sejam endireitadas. Vivamos sempre uma fé autêntica, nos aproximando do Senhor com um coração sincero, rogando ao Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, sonda, avalia a minha vida. Não me interessa o que os outros acham, me interessa
ter um caráter aprovado, ser genuíno, ser verdadeiro, ser valioso aos olhos do meu Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nessa manhã, mais uma vez, rogamos a Ti, que venha tratar da Sua igreja, que venha tratar de todos nós. Nós precisamos, Senhor, viver sempre vigilantes, cuidadosos do nosso viver, que a nossa igreja, ó Pai, permaneça sempre não nem morna nem fria, mas estejamos, Senhor, realmente incandescentes, que os nossos corações queimem, ardam por Ti, tenham desejo a cada dia mais por Ti, que estejamos sendo provados e encontrados como fiéis, como uma igreja viva e não só de aparência. Que estejamos, Senhor, não na insensibilidade nem na apatia. Dai-nos vida, vida genuína, ânimo, força, vigor espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida realmente militando, combatendo o bom combate, até que o Senhor venha outra vez. Se conosco, assim nós o pedimos.